dia 2 de agosto de 2024, sexta-feira, e é dia então da gente ver o que foi notícia ao longo dessa semana, lógico, relacionada às temáticas ambientais. Vamos para o nosso resumão. Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes e esse aqui é o quadro Resumo da Semana em termos de notícias ambientais. Se você não conhece aqui o canal, já se inscreve aí e visite os outros vídeos. Esse canal é dedicado para falar sobre assuntos ambientais e, lógico, a gente precisa saber o que foi notícia, o que foi mais importante, mais relevante, mais discutido ao longo da semana em relação às temáticas ambientais. É isso que a gente vai ver aqui hoje. É lógico que a gente está no meio de Olimpíadas e é um pouco difícil de competir em termos de notícia com as Olimpíadas, mas a gente teve sim alguns assuntos muito relevantes e eu trouxe 3 principais assuntos aqui para tratar com vocês no dia de hoje, tá bom? Bom, o assunto principal aqui, vocês vão ver, está relacionado com a temática fogo, incêndios, queimadas que estão acontecendo na região do Pantanal, principalmente. Então, a gente está em uma época de seca, de estiagem. O Pantanal é um bioma que tem essa característica, né, de apresentar aí uma época com uma quantidade de chuva mais baixa, tradicionalmente. E é lógico que o bioma em si, ele tem uma certa resiliência em se adaptar a esses eventos de incêndio esporádicos, tá? O problema é que isso acaba acontecendo com muita frequência e numa proporção muito maior do que o que é natural ali no bioma. Então isso gera preocupação, lógico, né, em termos ambientais. Isso contribui muito para as mudanças climáticas que a gente vê que vem acontecendo ao longo do tempo e, além disso, isso gera também uma mobilização muito grande em termos de servidores ambientais e, em especial, os do IBAMA, que acabam sendo mobilizados, né, para ajudar nesse combate aí do fogo, tá? Então, a primeira notícia que eu quero te mostrar é essa notícia que fala que, mostrando, né, que o Brasil, então, lançou agora no mês de julho uma campanha, que é a campanha Fogo no Pantanal é Crime. Aí tem, aqui nessa imagem tá mostrando para vocês, né, uma das peças que essa campanha lançou, uma das peças que tá indo aí para a mídia. E qual que é o objetivo dessa campanha? Bom, o que o governo pretende aqui, né, principalmente, é conscientizar não só as pessoas que vivem ali naquele bioma, mas também toda a população em relação à proibição de uso de fogo no Pantanal de agora até o final do ano. Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, né? É uma região muito seca e que está muito mais suscetível ao fogo nesse período agora. E além disso, gente, existem várias ações, várias atividades que foram aí sendo passadas ao longo do tempo na agricultura, na pecuária, enfim, nas ações humanas de uma forma geral, que acabam se utilizando do fogo e que isso deixa um pouco mais complicado, um pouco mais arriscado, né, esse combate aí ao incêndio nessa época do ano no Pantanal. Então a campanha Fogo no Pantanal é Crime foi iniciada agora no mês de julho e tem esse objetivo de conscientizar a população quanto à proibição do uso do fogo em qualquer forma, tá? De qualquer forma aqui no bioma. Bom, a gente está vivendo, o Pantanal está vivendo aí a sua pior seca dos últimos 70 anos, então em 2024 essa questão do fogo vai ser ainda mais relevante para o Pantanal, então por conta da seca extrema, por conta das temperaturas elevadas e muitas ondas de calor que tem acontecido na região ao longo do tempo. Então a ideia dessa campanha é atuar principalmente nas zonas rurais que ficam mais próximas ali de grandes centros urbanos, do estado do Mato Grosso e do estado do Mato Grosso do Sul, sobre o risco que é as pessoas descumprirem essa lei estadual que proíbe o uso do fogo até o final do ano nesse bioma, como eu já havia dito para vocês, tá? Usar o fogo nesse período, então de agora até o final do ano, é considerado um crime. Esse crime ele pode ser punido com multa
e prisão de 2 a 4 anos, tá? A pessoa pode ficar de 2 a 4 anos presa por conta disso, tá? Eu tirei essa notícia lá do site do IBAMA mesmo e existe um dado interessante lá, que é um dado que foi publicado pelo Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais da UFRJ, falando que todos os focos de calor do bioma Pantanal de maio, né, entre maio e junho, foram causados por ações humanas, tá? Não há risco de incêndios causados por raios nesse período, justamente porque a gente está num período de seca, um período em que a gente não tem, então, né, pluviosidade, grandes pluviosidades acontecendo. O laboratório mostrou ainda que 85% dos focos de incêndio do bioma foram localizados em áreas privadas. Então tá aí a importância dessa campanha aí para conscientizar, para sensibilizar a população quanto à proibição do uso do fogo. Essa é uma campanha que tem uma parceria entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade e o próprio IBAMA, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o link da reportagem para vocês lerem aí essa reportagem com calma, e é um assunto bastante relevante, então, essa questão do incêndio no Pantanal nessa época mais seca, tá bom? Outra reportagem que saiu, né, outro assunto aqui importante para a gente poder discutir, é o assunto que trata ali, então, de uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula também essa semana e também relacionada ao fogo. Então, nessa mesma visita que aconteceu do presidente a alguns ministros do governo lá no Pantanal, para ver, né, a questão do fogo, para ver todas as ações de combate, gerou então, né, culminou na assinatura desse projeto de lei, o presidente sancionando esse projeto de lei que trata da criação da Política Nacional de Manejo do Fogo no Pantanal. Então, é uma lei muito importante, né? Um projeto de lei que foi criado ali, foi lançado em 2022, e então agora passou a ser sancionado, ele vai ser publicado, né, no Diário Oficial da União, e aí passa a ser sancionado, então, como uma lei, e traz ali, então, várias diretrizes, vários assuntos interessantes a serem tratados em relação ao combate, ao manejo do fogo nesse bioma tão importante que é o Pantanal, tá? Essa política aí, na verdade, a política nacional, ela vai tratar do combate ao fogo no Brasil inteiro, mas ela foi sancionada nessa visita ali no Pantanal, tá? Então, a ideia é a gente ter um manejo integrado do fogo no Brasil, e em especial em biomas que têm uma sensibilidade maior à ocorrência de incêndios, como é o Pantanal, como é o Cerrado e algumas regiões da própria Amazônia, né, que fazem ali fronteira com esses biomas que são mais secos, tá? Então, teve essa visita, eu coloquei aqui a reportagem, essa reportagem está tanto no Ministério do Meio Ambiente, no site do Ministério do Meio Ambiente, quanto no site do próprio IBAMA, né? Essa visita foi justamente para entender como é a atuação do Previfogo, que é uma área ali do IBAMA, então, que está atuando lá no Mato Grosso do Sul, para o combate do incêndio na região do Pantanal. E durante essa visita, então, o presidente Lula aproveitou para sancionar essa lei, instituindo a Política Nacional de Manejo do Fogo, tá, gente? A ação aqui do Previfogo é uma ação muito importante da gente ressaltar também, né? Uma área, um braço do IBAMA ali que atua especialmente nessa prevenção e combate de incêndios, especializada nisso. E tem sido uma ação muito importante lá no Pantanal, né? Com a extinção e controle de 79% dos incêndios no Pantanal até segunda-feira dessa semana. O Previfogo tinha conseguido fazer esse controle, essa extinção e o controle de uma outra grande parte do incêndio aí, tá? Esse projeto de lei, ele foi aprovado lá no Congresso no início desse mês, no início do mês passado, na verdade, no início do mês de julho.
para criar, então, essa Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ela vai impor medidas disciplinares e vai aprimorar o uso do fogo. Medidas disciplinares, então, até que ponto, né, que o uso do fogo pode ser autorizado e em que época, né, no Brasil todo, e aprimorar também o uso do fogo para que ele aconteça de forma, então, sustentável e de forma a contribuir com o ambiente e não prejudicá-lo, lógico, ainda mais, né? O manejo integrado é uma abordagem planejada e coordenada para usar o fogo de forma controlada, consciente, com o objetivo de prevenir, combater incêndios florestais, conservar ecossistemas e respeitar as práticas tradicionais. Isso tudo está na reportagem, que vou deixar o link aqui para vocês também, tá? Então, a ideia dessa política é fazer com que o uso do fogo seja realizado de forma consciente e sem gerar grandes impactos como tem acontecido, né? O texto ainda, né, que foi aprovado, que foi sancionado, ele vai proibir o uso do fogo como método de retirada de vegetação nativa para uso alternativo do solo. Ou seja, em muitos casos, né, para que aquela área seja convertida em uma lavoura ou em uma pastagem, principalmente pastagem, existe a queimada daquela vegetação. E isso passa a ser proibido por essa legislação, então. Com exceção da situação em que vai ocorrer queimada controlada de resíduos de vegetação, e isso tudo vai estar instituído lá na lei, então, tá? Nas práticas agropecuárias, o fogo ele vai ser permitido só em situações específicas, tá? E, lógico, né, vai ter a responsabilização dos proprietários que usarem ali o fogo e causarem, então, um incêndio, não fizerem o controle disso da forma adequada, tá? Essa iniciativa reconhece o papel ecológico do fogo nos ecossistemas. Como eu te disse, é importante a gente lembrar que tanto no Pantanal como no Cerrado, o fogo, ele é natural, ele acontece, para algumas espécies ele é inclusive crucial e muito importante, tá? Mas lógico que não na frequência e na intensidade que a gente tem tido nos últimos anos. Então, a política vai reconhecer essa função ecológica, mas vai trazer também, então, ali disciplinaridades, né? Coisas, limites para serem realizadas aqui, então, com esse uso do fogo, tá? Bom, essa legislação ela ainda não foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União, mas assim que ela for publicada lá no Diário, obviamente a gente vai fazer aqui uma aula específica só para tratar dessa nova legislação, que com certeza vai ser tema aí de muitas provas daqui para frente, tá? E por último, a última notícia que eu queria tratar com vocês é a notícia de ontem, então, né, dia 1º de agosto de 2024, a gente atingiu o dia de sobrecarga da Terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir de agora a gente está usando mais recursos do que o que a Terra consegue prover e regenerar para a gente ao longo de um ano. Então esse dia ele é calculado desde o início da década de 70 e ele tem o objetivo de mostrar justamente a pressão antrópica no consumo de recursos. Então a Terra tem uma quantidade de recursos, muito deles conseguem ali, né, ser renovados ao longo do tempo, mas a gente estabelece como se fosse um limite de uso de recursos por 12 meses, tá? E o dia de sobrecarga mostra, então, o dia que a gente, então, chega nesse limite. A partir daqui a gente está usando recurso a mais, tá? É óbvio que a gente não vai ter um fim de recurso de hoje para amanhã, mas isso, ao longo do tempo, tende a gerar um colapso, obviamente, né, no nosso padrão de consumo. Então, no padrão de consumo que a gente tem hoje, a gente precisaria de 1,75 planetas para conseguir, então, prover, para conseguir atender a nossa demanda por recursos. E a gente tem só um, né, gente? Então, a mudança desse padrão tem sido discutido desde lá da década de 70, para vocês terem uma ideia. Em 71, a gente atingiu o dia de sobrecarga da Terra no dia 25 de dezembro. No ano passado, a gente atingiu no dia 2 de agosto e, lógico, desde lá de 71 para cá,
isso vem diminuindo, tá? Nós já chegamos em datas muito anteriores a isso, a gente já chegou a ter dia de sobrecarga da Terra no dia 28 de julho, isso antes da pandemia. Com a pandemia, lógico, a gente teve ali, né, uma parada das atividades e isso acabou ajudando, vamos dizer assim, o planeta a se recuperar. E a gente tem tido, sim, algumas revisões, né, de padrões de produção e de consumo que acabam ajudando nisso. Mas em 7 meses a gente gastar o que estava previsto para 12 é uma situação muito preocupante. E eu deixo aqui para vocês também 2 links, né? Um link de reportagens bem curtinhas falando desse dia de sobrecarga da Terra da WWF e um link da própria ONU Meio Ambiente que lançou essa imagem interessante aí, né, falando desculpe, estamos fechados por circunstâncias que já eram previstas, querendo dizer, dia 1º de agosto a gente atingiu o dia de sobrecarga da Terra e a partir de agora a gente está usando recursos extras, beleza? Gente, essas foram as principais notícias da semana, coisas muito interessantes aí acontecendo dentro das temáticas ambientais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar o seu like, no canal, é muito importante, ajuda bastante aqui a gente a continuar com o projeto, tá bom? Eu espero vocês nos próximos vídeos e até lá. Tchau!